Bom, olá a todos. Eu ia fazer um vídeo sobre os pseudepígrafes, né, e os apócrifos do Novo Testamento, dando continuidade. Aí eu pesquisei alguns blogs e artigos teológicos, né, para fazer um rascunho. Mas eu achei um blog aqui evangélico que eu achei muito legal o artigo dele. Vou deixar aqui na descrição. Então eu não vou nem fazer um rascunho, eu vou só me basear aqui no artigo dele mesmo e tecer alguns comentários durante o vídeo, até de coisas que eu possa discordar ou concordar. Mas esse aqui eu achei um artigo mais resumido assim, mais fiel, né, mais verdadeiro, sobre os livros apócrifos e pseudo-apócrifos, ok? Todo mundo sabe que a Bíblia católica ela tem 6 livros a mais que a Bíblia protestante não tem. Esses são os chamados deuterocanônicos ou pseudepígrafes, né, do Novo Testamento. Deutero quer dizer novo, um segundo, como por exemplo o livro Deuteronômio. O livro de Deuteronômio na Bíblia é uma nova lei, ou uma cópia da lei, né, digamos assim. Então, deuterocanônicos são os livros que não são canônicos, eles passaram por uma nova canonização, ou seja, eles foram aceitos posteriormente pela igreja, ok? Então vamos ler aqui o artigo dele, que também são chamados, né, de pseudepígrafe. Apócrifo vem do grego, né, significa oculto. Na doutrina evangélica e protestante, apócrifos são os livros não inspirados, que os católicos consideram deuterocanônicos. Refere-se a livros e parte dos livros presente na Bíblia católica e ausente na protestantes e evangélica, sendo para estes considerados apócrifos. São deuterocanônicos esses livros que passaram por uma nova canonização: o livro de Tobias, Judite, o primeiro e o segundo Macabeus, o livro de Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, além de algumas adições, como adições em Esther e Daniel. No conceito católico, os apócrifos são considerados livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, mas que por um motivo ou outro não foram aceitos na coleção bíblica. No cristianismo ocidental atual, existem vários livros considerados apócrifos. Nos sínodos realizados ao longo da história, esses livros foram banidos do cânon. Outros obtiveram uma reconsideração e retornaram à condição de sagrados. Como exemplo de canonicidade, nós temos a Bíblia. Os livros apócrifos são muito estudados atualmente pelos teólogos, isso é verdade, por revelarem fatos e curiosidades a respeito dos primórdios do cristianismo. Que nem eu falei no meu vídeo sobre apócrifos, bem ou mal, eles são um reflexo, né, de uma época onde havia uma grande diversidade, né, no cristianismo. A terminologia apócrifo significa escondido, oculto, vem da palavra grega apócrifos. Jerônimo, no século IV, foi o primeiro a denominar apócrifos esse tipo de literatura. Deixa eu só fazer uma errata minha aqui. No outro vídeo eu falei que a seita dos essênios era uma seita cristã do primeiro século. Foi um equívoco meu, tá, pessoal? Até um rapaz comentou, eu comentei isso com ele. Os essênios eram uma seita judaica, não cristã. Eu só menciono sempre os essênios quando eu falo de apócrifo, porque é uma seita muito importante. Eles tinham um Cristo idealizado também, mesmo antes de Cristo. Muita coisa dos essênios também contribuiu para o Novo Testamento, e é por isso que a literatura essênica sempre é mencionada, né, junto com as seitas do primeiro século, ok? Mas ela não era uma seita cristã, era uma seita judaica, que ela vinha quase de um século antes de Cristo, ok? As razões pelas quais foram excluídos do canon do Antigo Testamento foram várias, entre elas: eles abundam em inexatidões e anacronismo histórico e geográfico, ensinam doutrinas falsas e fomentam práticas que estão em desacordo com a escritura inspirada, recorrem a tipos literários e dependem de uma artificialidade nas matérias e nos estilos, que não guardam relação com a escritura inspirada. Lembra que eu falei para vocês sobre a harmonia, que tem que ter uma regra de harmonia? Então, se eles estão em desarmonia com as escrituras inspiradas, é claro que eles não podem receber muito crédito mesmo. Isso eu concordo com o autor desse blog aqui. Carecem de elementos distintivos que lhes dão a genuína escritura e seu caráter divino, tal como o poder profético e poético e o sentido religioso. Vejamos e conhecemos os livros apócrifos ou pseudepígrafes. Livros apócrifos do Antigo Testamento. Então nós temos aqui primeiro a primeira de Esdra, que é por volta do ano 150 a.C. Fala da restauração dos judeus da Palestina depois do exílio babilônico. Seria a história de Esdra, Neemias, Zorobabel, etc. e tal. Tem uma grande quantidade da matéria de crônica Esdra e Neemias. Porém, além do autor copiar textos desses livros, ainda uma grande parte do material legendário. Por isso que esse livro não é aceito como inspirado, ok? Já o segundo livro de Esdra é uma obra apocalíptica que contém 7 visões. Diz a história que Perdão, aqui ia passar muito barulho aqui. Diz a história que Martinho Lutero se viu tão confundido pelas visões que lançou nas águas do rio Elba este livro. Um outro PS aqui que eu vou abrir.
literatura apocalíptica, pessoal, não se refere à literatura de fim do mundo. A palavra apocalipse em português, ela ganhou um caráter de que apocalipse é fim do mundo, por causa das igrejas, não sei o que, de anticristo, arrebatamento, não sei o que. Mas a palavra apocalipse quer dizer revelação. Então quando você lê aqui que é uma obra apocalíptica, o que o autor está dizendo é que é uma obra que tinha revelações. Agora, se essas revelações eram divinas ou não, inspiradas por Deus ou meramente a concepção do autor, vai dar de uma análise crítica do texto. O que provavelmente o livro de Esdras não é uma visão divina ou realmente inspirada por Deus. Podia ser meramente a visão do autor, ok? Por isso que ele foi rejeitado. O livro de Tobias é do começo do segundo século. É uma novela curta de tons claramente faraônicos. Exalta a lei, os alimentos limpos, as lavagens nos cerimoniais, a caridade, o jejum e a oração. É claramente anti-escritural em sua afirmação com respeito ao que esmolas ou ofertas fazem expiação pelo pecado. A igreja protestante, a partir de Lutero, eles rejeitam o livro de Tobias por causa desse detalhe aqui. É claro que o livro em si a gente não pode considerar como inspirado por outros motivos, mas esse aqui é um dos motivos fortes que eles argumentam, que seria uma forma de se rejeitar o livro, porque o livro dá a entender que esmola seria uma forma de fazer expiação pelos pecados, e os protestantes discordam disso, ok? Na minha opinião, é meramente um livro que exalta a importância da caridade, talvez de uma forma peculiar, mas não é muito diferente dos livros canônicos, não. Paulo, por exemplo, disse que a caridade é superior a toda a lei. Alguém rejeita Paulo? Não. Então é mais ou menos, eu acho um exagero rejeitar um livro meramente por isso, ok? O livro de Judite, do segundo século. É também fictício e faraônico. A heroína desta novela é Judite, uma bonita mulher viúva judia. Quando a cidade foi sitiada, ela saiu com a sua criada levando comida judia limpa e foi até a tenda do general inimigo. Ele ficou vendido pela beleza e lhe deu um lugar em sua tenda. O general, depois de ter bebido bastante, estando já embriagado, Judite se aproveita das ocasiões, toma a espada do general e lhe corta a cabeça. Logo ela saiu do campo, levando escondida na bolsa das provisões a cabeça, que foi suspensa nos muros da cidade, e por falta de dirigente, o exército assírio foi derrotado. Pseudos epígrafos de Esther, ao redor do ano 100. Esther é um caso especial entre os livros do Antigo Testamento, pois não faz menção em absoluto em seu conteúdo do nome de Deus. É uma particularidade do livro. Menciona-se que Esther e Mardoqueu jejuaram, porém não se menciona que houvesse morado. Para compensar essa falta, as adições de Esther têm largas orações atribuídas aos dois, junto com um par de carta supostamente escrita por Artaxerxes. Esse pseudoepígrafe de Esther realmente ela não é inspirada, meramente uma visão de algum autor da época, ok? Sabedoria de Salomão. Foi escrito para impedir que os judeus caíssem no excepcionismo, materialismo e idolatria. Como os provérbios, a sabedoria é personificada. Existem muitos nobres sentimentos e expressões neste livro. Então esse livro é um livro sábio, como é o livro de Provérbios, o livro de Salmos, o livro de Eclesiastes, etc. São meramente palavras de sabedoria. Claro que ninguém sabe quem é o autor exato, ou quando foi composto. Ele não passou pelas regras dos crivos, para ser considerado canônico. Mas não deixa de ser um livro útil, para quem gosta de estudar e pesquisa. É um bom livro, ok? Eclesiástico, ou Sabedoria, do Síriaco, por volta do ano 180 a.C. Manifesta em alto nível de sabedoria religiosa, algo semelhante ao livro canônico de Provérbios. Contém também muitos conselhos práticos. Em seus sermões, John Wesley citou várias vezes o livro de Eclesiástico. É muito usado ainda nos círculos anglicânicos. Então o livro de Eclesiástico ele também é um outro livro sábio, como esse daqui de Salomão. Ele também é muito semelhante ao livro canônico de Provérbios e ele contém pérolas de sabedoria. É um livro útil para pesquisa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui também no vídeo. A Igreja Católica também não considera esses livros inspirados, ok? A Igreja Católica só mantém eles como isso, como fonte de pesquisa, como um complemento, como uma visão que possa complementar no estudo teológico, não como inspirado. E é o caso desse livro aqui de Eclesiástico, que ele tem na Bíblia Católica, tem na Bíblia de Jerusalém, e até a Igreja Protestante Anglicana. Para quem não sabe a história da Igreja Anglicana, vocês vão ver que foi a igreja que rompeu com a Igreja Católica depois da Reforma Protestante, lá de Lutero e Calvino. Aí o rei James aproveitou que o Papa não queria consentir com algo, acho que era o casamento dele ou algo assim. Aí ele aproveitou e rompeu também com a igreja. Aí surgiu na Inglaterra a Igreja Anglicana.
Mas ela é considerada uma igreja protestante por não ser católica. Mas ela é quase uma igreja católica, digamos assim, porque eles mantêm muita coisa parecida com a igreja católica e eles também aceitam o livro de Eclesiástico. Outro parênteses que eu vou abrir aqui nessa parte aqui para mostrar para vocês é que outras igrejas também têm as suas canonizações, assim como sempre houveram. Por exemplo, a igreja ortodoxa tem outra canonização, a igreja etíope tem outra canonização. E em épocas mais remotas, outros livros também eram aceitos como canônicos, como por exemplo, se você pegar lá o Códex Sinaíticos, ele tem, por exemplo, livros que hoje em dia são rejeitados, como por exemplo o Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas tem no Códex Sinaítico. É sinal de que até determinada época da igreja ele era aceito e considerado canônico, ok? E tem outros livros também, tá? Estou citando só o Pastor de Hermas como exemplo, para o vídeo não ficar muito comprido. O livro de Baruque, por volta do ano 100 a.C., apresenta-se a si mesmo como escrito por Baruque, o escriba de Jeremias, no ano de 582 a.C. Na realidade, está tratando de interpretar a destruição de Jerusalém no ano 70. O livro aconselha aos judeus que não voltem mais a rebelar-se para que não pereçam, e que sejam submissos ao imperador. Apesar disto, a revolução de Bar Kokhba contra os romanos se levou a cabo pouco depois, entre o ano 132 e 135 d.C. Então o livro de Baruque acontece o seguinte: Baruque seria um amigo de Jeremias. Então o autor estaria falando da queda de Jerusalém, lá da Babilônia, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e derrubou o templo sagrado de Jerusalém. Mas só que o livro, na verdade, ele está falando da outra queda de Jerusalém do ano 70. Então não pode ter sido Baruque o autor do livro. Esses e outros pormenores é isso que nós chamamos de um anacronismo histórico. O livro é atribuído a um personagem que é de uma época, mas narra acontecimentos de outra época, além de erros históricos e geográficos. Ele serviria como fonte de pesquisa. Eu não excluiria totalmente o livro de Baruque. Por isso ele narra um pouco mais e alguns outros detalhes, né, sobre a queda de Jerusalém. É inspirado ou não, que nem eu falei no meu livro sobre Apócrifos, pode ter elementos que são inspirados e elementos que não são inspirados, meramente a visão do autor. Mas não deixa de ser um livro útil, né, como uma fonte de pesquisa. Inclusive é a única fonte, né, que nós teríamos assim, digamos, bíblica, sobre a revolta de Bar Kokhba. Fora isso, nós temos só a história secular, como José e outras. Então seria uma fonte a mais interessante, né, que narra essa revolta e a queda de Jerusalém, que foi a última grande revolta judaica romana, ok? O sexto capítulo de Baruque contém a assim chamada Carta de Jeremias, como sua forte advertência contra a idolatria. Então isso aqui pode ser uma adição à parte do livro, e pode até ser que seja uma carta de Jeremias mesmo, que alguém foi guardando, preservando e depois compilou no mesmo livro. Então, nós não sabemos, ok? O capítulo 13 de Daniel. Daniel tem duas adições. Essa aqui é a primeira, que fala a história de Susana, a bela esposa de um príncipe judeu na Babilônia, em cuja casa acudiam frequentemente os anciões e juízes judeus. 2 desses juízes se apaixonaram por ela e começaram a tentar seduzi-la. Quando ela abriu a boca e denunciou os 2 anciões, eles disseram que haviam encontrado nos braços de um jovem em adultério. Ela foi levada a juízo e, uma vez que eles conseguiram 2 testemunhas, foi sentenciada à morte. Porém, um jovem chamado Daniel interrompeu o processo e começou a interrogar os anciões que eram testemunhas. Perguntou-lhes em que árvore estava o casal. Quando houve contradição por parte dos anciãos, os mesmos foram condenados à morte e Susana se salvou. Essa história aqui, pessoal, ela é muito improvável que seja de Daniel. Até porque Daniel, segundo a história da Bíblia, ele estava na Babilônia. Os judeus não tinham uma corte formada, um juiz, eles estavam sob o juízo da Babilônia. Então é uma história improvável. Eu já ouvi uma vez um judeu comentando que essa adição de Daniel, ela pode ser até uma história de tradição oral de algum judeu, mas que ela se situaria em outra época, em outro personagem, não Daniel. Agora, como que ela foi parar em Daniel e por que o personagem do livro acabou sendo atribuído a Daniel, aí nós não sabemos. Mas é só uma história comum que acabou indo parar no livro de Daniel, ok? E a outra adição de Daniel é Bel e o Dragão. Bel e Dragão, ele fala da história do Ciro, rei da Pérsia, que ele pergunta para Daniel por que ele não adora Bel, né? Uma divindade pagã que eles tinham lá. E esse Bel supostamente ele comia diariamente muitas ovelhas junto com farinha e azeite. Aí Daniel fala para o rei: olha, isso aqui é só uma estátua de pedra, majestade, isso aqui não pode comer. Aí ele espalha cinzas no chão da estátua durante a noite e ele prova para o rei, através das pegadas, que quem comia aquelas coisas eram os sacerdotes, não a estátua de pedra. Essa história ela é legendária e anterior. Isso aqui é verdade. Junto com Tobias, Judite e Susana, essa história pode se classificar como ficções e tem pouquíssimo valor religioso.
Aqui eu já discordo do autor do blog, eu vou explicar por quê. Primeiro, essa história realmente ela não é também de Daniel e ela não se situa na época do rei Ciro, rei da Pérsia. Eu vi também um rabino judeu uma vez que comentou que essa história é uma história anterior a Daniel, é de outro personagem e ninguém sabe explicar como que atribuir ela a Daniel e essa época, mas ela é anterior provavelmente. Segundo esse rabino judeu, o personagem aqui da história seria provavelmente Oséias, o profeta Oséias, ok? E por que eu não acho que essa história não tem valor religioso, discordando aqui do autor do blog? Eu acho que ela tem sim um valor religioso. Porque algumas histórias da Bíblia, como você pega lá, por exemplo, o desafio de Elias, era justamente o profeta combatendo um deus de pedra pagão. Na história de Elias você tem um deus pagão chamado Baal. Aí Elias fala, é só uma estátua de pedra. E as pessoas, não, ele é um deus. E fica aquela guerrinha até que Elias faz um desafio. Ok, vamos ver então, se ele é um deus de verdade, fala para ele mandar fogo do céu que até eu me curvo a ele. Só que eu vou pedir pro meu Deus, que não tem forma, não tem matéria nem nada, para ele mandar fogo do céu. E o Deus que mandar o fogo do céu é o verdadeiro Deus. Acontece o desafio, todo mundo sabe que o profeta Elias ganhou o desafio e Baal era só uma estátua de pedra. Então essa história aqui, que provavelmente é de Oséias e não de Daniel, provavelmente, tá, não estou afirmando, é uma história também contra a idolatria. Na verdade é um rei que acreditava que o seu Deus era um Deus de verdade e era só uma estátua de pedra. E o rei acreditava que essa estátua de pedra comia, falava, fazia coisas. Aí o profeta vai lá e fala, tá bom, eu vou provar para você que é só uma estátua de pedra. Só que ao contrário do desafio de Elias, ele não faz um desafio, ele simplesmente ele espalha cinzas no chão e ele prova para o rei que aquilo ali nada mais era do que uma estátua, que quem comia e fazia tudo eram os sacerdotes. Então, na minha opinião, tem sim um certo cunho religioso, digamos assim, porque bem ou mal é uma história que vai contra uma idolatria. A idolatria no caso de uma estátua de pedra, provando que nada mais é do que uma estátua de pedra, ok? O canto dos três jovens hebreus. Essa aqui eu acho que não tem na Bíblia Católica, mas se tiver alguém me corrija. Jerônimo, em sua tradução da Vulgata, não encontrou esta porção nos códices hebreus e toma emprestado muito do seu conteúdo do Salmo 148, que é antifonal no Salmo 133, contendo 32 vezes cantai louvores a ele, exaltai e grandemente para sempre. Ou seja, seria mais ou menos um salmo, mas ele não é histórico, não tem nenhuma fonte concreta dele, não tem nenhuma algo que você possa falar, não, isso aqui é um manuscrito antigo que comprova, que por isso que ele foi rejeitado, principalmente na Bíblia hebraica, ok? A oração de Manassés, escrita nos tempos de Macabeus, a suposta oração de Manassés, o malvado rei de Judá, obviamente foi sugerido por declaração de 2 Crônicas 33:19, que diz: sua oração também, e como foi ouvida todos os seus pecados e suas prevaricações, os sítios onde edificou os lugares altos e erigiu imagens de Aserá e ídolos. Antes que se humilhassem, eis aqui que estas coisas estão escritas nas palavras dos viventes. Uma vez que esta oração não estava escrita na Bíblia, algum escriba teria que suprir essa necessidade. Resumindo, para quem não entendeu aqui, no livro de Crônicas tem uma citação de uma oração. E como essa oração não existia, alguém pegou e escreveu, provavelmente de cabeça, ou tomando emprestado de memória, ou sei lá, escreveu essa oração, que é a oração de Manassés. Mas aí tu pode tomar isso como autêntico? Provavelmente não. Provavelmente algum escriba escreveu apenas para suprir essa necessidade, essa brecha que ficou. Inclusive, uma curiosidade que eu posso abordar aqui nessa parte é que a Bíblia cita muitos livros que não estão na Bíblia. Tem um monte, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então era comum escribas ou pessoas assim, às vezes para suprir essas citações, escreverem de acordo com a sua visão e o seu entendimento isso. Mas aí é inspirado, é autêntico? Não. Pode ser meramente a visão de um escriba, ok? O primeiro livro de Macabeus tem na Bíblia Católica e na Bíblia de Jerusalém. É talvez o mais valioso livro dos apócrifos. Isso aqui eu concordo com o autor desse blog. Pois descreve as façanhas dos três irmãos Macabeus, Judá, Jonatá e Simão. Junto com o historiador Joséfo, é a nossa mais importante fonte histórica no que se refere à história judia durante as épocas críticas. Deixa eu só fazer uma explicação rápida aqui. Quando termina o Velho Testamento lá em Malaquias, que ainda é no período lá persa, e começa o Novo Testamento no período romano, a gente tem um vazio histórico na Bíblia, né, que seria o período grego, onde acontecem fatos importantes, como Antíoco Epifanes, a Guerra dos Macabeus, etc. e tal, a vitória de Judá Matitiah, etc. e tal. Isso nós não temos na Bíblia. Então o livro de Macabeus, apesar dele não ser considerado inspirado, e ele não é aceito nem na Bíblia hebraica, mas ele é sim um grande registro histórico, inclusive utilizado até por judeus e cristãos, até por evangélicos, como fonte de pesquisa.
porque é o único relato, além de Flávio Josefo, que nós temos dessa Guerra dos Macabeus e desse período histórico que ficou um vazio. Quando a Bíblia termina a sua Bíblia em Malaquias e começa lá no Evangelho de Mateus, você pode não perceber, mas ali tem um vazio histórico ali, que é todo o período grego. Então o primeiro livro de Macabeus ele deveria ser aceito, inclusive, também por protestantes, pelo menos como fonte de pesquisa, porque bem ou mal é a única fonte que nós teríamos, né, como desse período grego, ok? Já o segundo livro de Macabeus ele é mais bobo, tá? Ao contrário do que se imagina, ele não é a continuação do primeiro Macabeus, mas sim um relato paralelo, ocupando-se unicamente de vitórias de Judas Macabeus. Geralmente se acredita-se que é mais legendário do que primeiro Macabeus. Isso é verdade. Já o livro de segundo Macabeus, ele não deveria ser aceito nem pelos católicos, porque realmente ele é só uma lenda paralela ao primeiro livro de Macabeus, ok? Alguns acreditam que a Igreja Católica aceita esse livro de segundo Macabeus por causa daquela regra, né, que um livro tem que ter paralelo com outro. Então eles aceitam esse livro, supostamente, só para fazer um paralelo com o primeiro livro, o que é uma bobagem, né? Então, mas aí vai do critério de cada um. E aqui ele cita depois disso, mas agora eu não vou continuar aqui nesse vídeo, apócrifos e pseudepígrafes do Novo Testamento, que são livros de lendas e espúrios evangelhos. Livros, cartas que começam a aparecer no segundo século, ok? Algumas partes são falsificações e sempre foram reconhecidas como falsificações desde o começo, ok? Estão cheias de histórias absurdas e indignas de Cristo e dos apóstolos. São intentos de encher vazios do Novo Testamento, referente a Jesus, a fim de favorecer pretensões heréticas mediante acertos falsos. Então é que ele faz uma conclusão do autor do blog falando sobre esses apócrifos, e a minha conclusão é essa: tudo aquilo que é muito posterior, século IV, V, VI, VII, isso aí já são bobagens, pessoal, porque é muito fora do que era um contemporâneo aos fatos narrados. E a regra que eu digo para vocês da pseudepígrafe é aquela mesma regra que eu falei no livro do vídeo dos apócrifos. Tem que ter no mínimo harmonia, tem que ter um mínimo de coerência, senão são meramente a visão do autor ou um reflexo daquela comunidade a qual ele pertencia. E todos esses livros aqui, eles não deixam de ter um cunho histórico, uma visão de alguém que viveu de uma época mais remota. Então, como uma pesquisa histórica, até para vocês verem sobre seitas diferentes, eles têm um teor histórico, pelo menos como pesquisa, mas não para você levar esses livros como literais ou inspirados ou ao pé da letra. Eu acho que o critério católico ainda é um pouco mais válido nessa questão, porque a Igreja Católica não toma eles como inspirados, ela toma esses livros meramente como fontes extras seculares de pesquisa, ok? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do blog, vocês podem ler, tirar suas próprias conclusões, e quem quiser pode até pesquisar, fazer o download desses livros, que eu acho que tem todos eles já hoje em dia digitalizado, e vocês vão poder fazer uma grande fonte de pesquisa. Aí vai do critério de cada um. O meu foco é mais as escrituras, não os apócrifos, tá? Eu estou fazendo essa série de vídeos só para dar continuidade mesmo, mas aí fica ao critério de cada um, ok? Paz a todos.